como um blog deu início a uma das maiores corretoras de investimentos do país. É essa história que a gente vai contar aqui no Gestão Sem Mistérios, um podcast apresentado pela Urso Consultoria Empresarial. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Milena Prado, sou head do Gas Conecta e hoje a gente vai conduzir uma baita conversa aqui sobre gestão sem mistérios, sobre investimento, sobre uma parceria com duas empresas que estão fazendo o ponteiro girar e a coisa realmente acontecer no mercado de investimentos, de empreendedorismo e de inovação. Eu tô com uma mesa aqui que é sempre incrível, é sempre cheia de conhecimento. Ricardo, muito boa tarde ou bom dia, né, para quem tá nos escutando. Que bom que você tá aqui hoje. Olá, boa tarde, bom dia. Obrigado pela presença de todos. É um prazer estar aqui hoje com uma participação ilustre, né? Uma pessoa que a gente admira muito. É um prazer poder recebê-lo e ter essa troca. Opa. E estamos aqui hoje para poder compartilhar muito conteúdo e contar essa história para vocês. Maravilha. Antônio Urso, sócio fundador da Urso Consultoria também. Muito obrigada por estar nessa mesa aqui com a gente hoje. Opa, prazer é todo nosso, da Urso Consultoria. Estamos na Urso há 8 anos, trabalhando nesses assuntos e vivendo na vida profissional há mais de 40 anos. Juliano Custódio, que honra te receber aqui. Eu que fico feliz demais de estar aqui em Curitiba, contando um pouquinho aí da nossa história, tentando influenciar aí empreendedores e trocar ideia com os nossos grandes parceiros da Urso. Maravilha, gente. A gente tá aqui, essa é uma conversa para ser informal, para ser leve. Então, Juliano, hoje eu vou começar te perguntando, né? A tua trajetória na EQI começou com um blog, com vídeos no YouTube, quando isso nem era, quando os influencers nem eram famosos ainda. Conta essa história pra gente. Na verdade, eu tinha até vergonha de contar pro meu avô que eu era youtuber, né? Porque era feio ser youtuber, né? Ser youtuber era coisa de fracassado naquela época. Hoje em dia, algumas das pessoas mais ricas do Brasil são youtubers. Mas em 2013 eu queria pivotar o nosso negócio, né? Eu tinha uma empresa de assessoria de investimentos e a gente captava cliente como? Andando de pastinha pela rua. E na época começou a se falar mais de marketing digital. E aí eu falei, cara, marketing digital? Pô, vamos dar uma olhadinha como é que funciona esse negócio aí, né? Porque eu tinha dado uma pesquisada sobre inbound marketing, né? Que chamava na época, né? E eu tinha ideia que aquilo lá parecia coisa que engenheiro ia conseguir fazer. Aí eu pensei, daí fui nessa feira, que era uma feira que acontecia em Floripa, essa feira hoje funciona em São Paulo. E eu olhei lá essa apresentação e falei, pô, mas isso aí é marketing. Porque não é marketing de cabeludo, né? Não é marketing do pessoal mais de esquisitinho que tinha lá do marketing normalmente. Era um marketing que aquele ali engenheiro ia conseguir fazer. Eu pensei, pô, isso aqui quebrou um paradigma meu, né? Porque a gente tem muito na nossa cabeça que marketing é para marqueteiro. Mas aquilo era um marketing para engenheiro. Eu achei que eu ia conseguir escrever um blog, porque eu ia conseguir ensinar as pessoas sobre investimentos. E deu certo, por incrível que pareça. Um engenheiro fazendo marketing, um engenheiro youtuber de investimentos. E aí funcionou, foi embora. E a empresa cresceu, hoje somos 1.500 pessoas na empresa e 10 para 11 anos agora de história. Me conta o que é a EQI, o que principalmente vocês fazem. Hoje vocês têm 33, quase 34 bilhões em capital dentro do negócio, né? Exatamente. Então, me conta um pouco, quem são vocês? A gente é, assim, muita coisa já, né? Porque isso é um negócio até legal para quem empreende, né? Você começa com um negócio central, que ele vira o teu core business, mas você começa a encaixar outros negócios que fazem sentido em volta do seu, né? Negócios que acabam sendo acelerados pelo teu core principal. Então, o nosso core principal é assessoria de investimentos, que virou a corretora de valores. E junto com a corretora de valores, a gente passou a ter corretora de seguros, a gente passou a distribuir consórcio, a gente passou a emitir dívida via um crédito estruturado, ou seja, emissão de CRI, CRA, debentures. A gente passou a fazer M&A, a gente passou a gerir fundo, ou seja, você começa a fazer um monte de coisas no teu processo que, na verdade, o que a gente fez foi verticalizar a nossa empresa. Então, a gente só distribuía investimentos, a gente começou a estruturar investimentos, começou a originar investimentos. Então, é a questão de você ir
verticalizando os processos. E então hoje a gente faz isso tudo. Mas tudo começou, o nosso core é sermos assessores de investimentos. E daqui a pouco a gente vai voltar nessa conversa, porque o nome da EQI me surgiu, né? Surgiu de uma maneira muito curiosa, mas daqui a pouco a gente vai voltar nesta curiosidade. E, Ricardo, hoje a gente está aqui nessa mesa, que é uma grande mesa de debate, justamente porque vocês, da Urso Consultoria Empresarial e da EQI, têm uma parceria muito forte quando a gente fala de investimentos. Me conta um pouco mais o que é essa parceria. Legal, é verdade, Milena. A Urso e a EQI se uniram aí no final do ano passado, muito pelo fato de que o mercado ele possibilitou que a gente conseguisse entrar no mercado de assessoria de investimento depois da alteração da lei da CVM em fevereiro do ano passado, que permitiu a figura do sócio capitalista nas empresas, que para nós era um desejo muito grande em poder estender os nossos atendimentos também para as famílias, né, para as pessoas físicas. Então, após essa alteração da lei, a gente buscou a EQI como esse parceiro, né, que tem uma história que a gente admira muito. Então, o Juliano Custódio comenta muito sobre essa questão de cultura, sobre essa questão de processos muito bem estruturados, que é a diferença hoje na ponta final do plano. Então, a Urso e a EQI se uniram com o objetivo de estender o que a Urso faz para as pessoas, para as famílias, né, e também alocar o recurso no mercado de capitais com os melhores produtos aí que são estruturados dentro de casa. Maravilha. E, né, vocês fizeram essa... Concretizou, se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errado, no final do ano passado? Finalzinho do ano passado? Isso, exatamente. E o que vem por aí em termos de crescimento? O pessoal da Urso é difícil, foi um namoro complexo. Foi difícil. Brincadeiras à parte, né, a gente teve todo o cuidado de fazer uma pesquisa no mercado e falar com outras corretoras, né, como as concorrentes que estão por aí, e para nós foi muito claro que a proposta da EQI para nós era diferente, né? Era uma proposta muito sólida, com o mesmo perfil e a visão que a Urso tem, de longo prazo. Então aqui hoje a gente pretende em conjunto estancar a bandeira da EQI no estado do Paraná, em Curitiba, e poder oferecer esse atendimento que eles já fazem aí, né, em todos os estados, em todas as capitais do Brasil, através da Urso. Então, isso aí. Bora lá. E a Urso também é um pouco parecido com o que ele falou, né? Da diversificação. Nós começamos com contabilidade, gestão, uma assessoria jurídica, né? M&A, e agora essa parceria, né? com a EQI, que veio completar nosso portfólio de serviços. Estamos muito felizes com essa parceria. E a gente sabe que o trabalho é árduo, né? Não tem segredo, tem muito trabalho, né? Conforme o Juliano Custódio acabou de comentar aqui, é muito bonito de saber como tudo se iniciou através da curiosidade por desenvolver um assunto dentro do marketing que era para trazer informação para os ouvintes, né? E conhecimento. Então eu me identifico muito com esse perfil, porque também aquilo que a Urso fazia até então para as empresas, ele precisa quebrar um paradigma de como o empresário precisa olhar para a própria empresa, né? Como que ele precisa gerir o seu negócio para ter uma visão para lucro, para entender qual é o produto que dá retorno para que ele possa focar naquilo e ter mais resultado, né? Você tocou num ponto super importante, que é lucro, investimento, retorno, né? Um dos principais objetivos da Urso é mostrar, e da EQI também é mostrar que há essa possibilidade. Mas, Juliano, eu imagino o desafio ao criar a EQI, ao se manter tão forte nesse mercado, porque o Brasil é um país com uma cultura de poupança muito arraigada. É isso. Como é que vocês vêm transformando essa visão? Educação. Então, a gente começou com o blog lá, um canal do YouTube. Quando a plataforma saiu do Facebook, virou Instagram, a gente começou a postar no Instagram. Quando saiu do Instagram, vamos pro TikTok, vamos falar no TikTok, não importa. A gente precisa educar as pessoas, né? E para educar as pessoas, você tem que estar falando onde elas querem ouvir, né? Elas querem onde é que elas estão. Vamos atrás das pessoas, né? E é isso que aconteceu, esse fenômeno aí da influência social hoje é o reflexo disso, né? Você ensina uma pessoa, você entrega de graça o teu conteúdo para ela, entrega o teu conhecimento de graça, e ao aprender com você, a pessoa confia em você.
E ao confiar em você, ela confia no teu trabalho. E ela pode abrir as portas da sua empresa para você ajudar ele a cuidar. Mas tudo começa, ou do cuidar da empresa, cuidar do dinheiro, cuidar do consórcio, cuidar do seguro, cuidar de seja lá o que você quiser prover de serviço para esse empresário, para esse cidadão. Mas tudo começa com a confiança. E eu acho que uma maneira de gerar confiança é ensinando as pessoas. Muito bom esse comentário, Juliano, porque assim, a confiança é o pilar que se desdobra em vários outros assuntos, né? Que é a honestidade, a transparência. Então, isso é a base para você construir um relacionamento. E se você, além da confiança, consegue trazer conhecimento para ele, é uma conquista que vai ser a eterna, desde que você continue caminhando na linha. É né? isso aí. Então, E para perder confiança é muito rápido. Né? Para conquistar exatamente. é lento. Para perder é rápido. São 10 coisas certas que nós fazemos, que uma coisa errada destrói tudo. Né? Então, realmente é... Exatamente. E a abordagem de vocês, porque ambos trabalham tanto com pessoa física como com pessoa jurídica, especificamente a Urso, né, com essa visão das famílias, né, a visão geral do patrimônio das famílias. Essa abordagem, Juliana, ela precisa ser muito diferente da pessoa física ou da pessoa jurídica, ou no fim do dia a gente está falando sobre conquistar a confiança, né, não importa muito se é CPF ou CNPJ. Sabe que as pessoas normalmente, a minha opinião pessoal, talvez eles tenham uma diferente que a minha. As pessoas abrem as informações da empresa mais fácil que elas abrem as informações pessoais. Você manda o balanço da tua empresa para alguém com mais facilidade que você manda o seu IR. Né? Então, o IR é a tua informação pessoal. O balanço é a informação da tua empresa. Você manda da empresa mais fácil que a pessoal. Conquistar a empresa é um pouquinho mais fácil do que conquistar a pessoa física. Então, normalmente, o que o pessoal da Urso faz muito bem é, já que eles já conquistaram a empresa, eles conquistam o empresário. E conquistando o empresário sim aceita que eles cuidem do dinheiro deles. E é exatamente essa a mudança de cultura e foco que a Urso tem, né? Porque a gente atendia as empresas e agora a gente quer atender a persona, porque o dono, o proprietário da empresa de hoje, que vende ela amanhã, é o futuro comprador e investidor de novas operações. Então, é um ciclo que é necessário, né? Porque a empresa é feita de ciclos, eventualmente você precisa vender, realizar isso, transformar em liquidez e buscar uma nova oportunidade. Então, a Urso ela via isso como uma oportunidade de mercado, da gente tirar apenas o foco da empresa e sim focar na persona, que é a família. Aqui eu acho que tem até um ensinamento para você que está nos assistindo, que você imagine que nós somos duas empresas aqui que cresceram fazendo o quê? Verticalizando o negócio. Ou seja, eles faziam o M&A para as empresas, mas depois que o empresário recebia o dinheiro quando vendia a empresa, esse empresário virava cliente de outra pessoa. Eles pararam um dia e disseram, mas será que não dá para prestar esse serviço também? Porque o cliente já estava comigo, ele já confia em mim. Se ele confia em mim para a empresa, será que ele não pode confiar em mim também, pessoa física? Foi exatamente a mesma coisa que a gente fez. A gente verticalizou o negócio e você aí que está nos assistindo, talvez tenha algum outro serviço que o seu cliente consome que você poderia estar prestando. Perfeito, Custódio. Você explicou corretamente a maneira que a gente entendia de conquistar o empresário, e o empresário com toda a assessoria que nós fizemos corretas, conquistou a pessoa física. Conquistamos. É isso aí. E essa relação é isso, né? Isso que a gente estava falando, ela é construída. Mas vocês três aqui têm uma história empreendedora que é muito interessante, né? Juliano começou com um blog, Ricardo também começou por uma dor de um colega de uma especialização e falou, posso ajudar aqui, nós temos esse conhecimento. E com toda essa história empreendedora de vocês, o que vocês diriam que pode ser o principal erro ou falta de visão, enfim, que os empresários têm na hora de investir o seu capital da pessoa jurídica? Porque um dos nossos episódios aqui também é toda empresa está à venda. E aí todo empresário se assusta, né? Como assim? Meu negócio é a minha paixão, como assim ela está à venda? Mas quais os erros os empresários cometem ao diversificar os seus investimentos? Eu vou contar eles têm mais história para contar, que eles lidam mais com pessoa jurídica do que a gente aqui. Mas um que eu noto nos meus amigos, tá? Empresários, eu noto que, e ao mesmo tempo é um negócio que me fez conseguir crescer a nossa empresa. Eu sempre me vi de um lado como empresário e do outro como executivo da empresa.
E como executivo da empresa, eu ganhava um salário e um bônus por ser executivo da empresa. E, eventualmente, lá no final do ano, então eu definia uma remuneração lá, vamos dizer que fosse 400 mil por ano. Então, a minha remuneração era 400 mil por ano. Muito bem. Lá no final do ano, eu parava, via se a empresa tinha dado lucro. Ela deu lucro. Vou investir esse lucro em alguma coisa para o ano que vem? Vou. Então, tá aqui, o meu salário como executivo já foi. Já ganhei, não vou tirar mais nada da empresa. Agora, se eu não tenho o que fazer, ok, tira um pedaço do lucro a mais para mim e aumento o meu salário de executivo. Mas eu nunca fui pesado para a empresa. Eu sempre, como executivo, ganhei menos do que qualquer executivo numa outra empresa ganhasse, né? Ou uma empresa que não fosse de dono. Então, a gente sempre teve muito capital para investir. Vários dos meus amigos que tinham negócios que, inclusive, eu acredito que eram melhores do que eu. Assim que o cara podia comprar uma BMW, ele pegava o dinheiro da conta da empresa e comprava uma BMW. Assim que ele podia fazer uma grande viagem internacional, ele tirava o dinheiro do caixa da empresa e fazia uma viagem internacional. Assim que ele podia comprar um apartamento melhor, ou uma casa no condomínio, uma casa em Alphaville, ele tirava o dinheiro, comprava a casa lá. E nisso ele começava a virar um cara caro. E sendo um cara caro, ele virava um executivo caro. E virava um executivo muito caro para a empresa. E a empresa ficava sem caixa para poder crescer. Para mim, esse é o principal erro. Quando o cara vê que a empresa ficou rica, ele quer ficar logo rico. Então a gente sempre teve um lema lá na empresa. A empresa sempre vai ser muito rica e a gente sempre vai ser pobre. Muito bom. Perto da empresa, né? Porque é uma realidade muito verdadeira, né? Porque as pessoas misturam muito o que é jurídico com física. O empresário ele não consegue entender que são duas entidades à parte que não devem se comunicar. E ter até mesmo uma blindagem. Né? Mas outro erro que a gente percebe é a falta de clareza na tomada de decisão. Porque muitos empresários hoje eles não sabem exatamente qual que é a rentabilidade dele por produto, por região, por linha, por segmento. Ele acredita que às vezes aquele produto que ele mais vende é o mais lucrativo, mas às vezes é o que está dando prejuízo. Então, eu diria que essa falta de clareza na tomada de decisão, ela é preocupante para o empresário, né? Para ele poder crescer, e também ele precisa ter um olhar para diversificar e investir em tecnologia, em inovação, porque é através dela que a empresa vai conseguir se eternizar, né? Dentro do mercado, se inovando. Então, olhando mais, né, com visão empresarial, eu acho que esses dois pontos aí são bem importantes. Se ele conseguir separar as entidades, entender a rentabilidade dele e ter foco em inovação, ele vai manter um crescimento saudável. É isso aí. É interessante o que o Ricardo falou. Depois da empresa pagar o sócio, os dividendos, pagar o empregado, pagar o fisco, que é dividendo, o que sobra é para a empresa investir, fazer novas tecnologias para perpetuar a empresa. O Ricardo Urso aqui comentou uma coisa interessante, que até o gancho para a pergunta que eu ia te fazer agora, que a gente falou aqui no backstage sobre tomada de decisão. Você falou que tinha um segredo aqui pra gente sobre, né, enfim, um pulo do gato aí para fazer a gestão da sua empresa. Não, é que a gente quando fala de gestão, às vezes a turma me critica, porque eu vou nos podcasts, eu falo como é que eu faço as coisas dentro da empresa. As pessoas me perguntam como é que você faz tal coisa, bem específico de como é que é, de segredo do modelo de negócio. Eu conto mesmo, não tem problema nenhum de contar. Né? Eu trago pessoas dentro da minha empresa e explico exatamente como tudo funciona. Porque eu não acredito que não faz sentido fazer segredo sobre como você faz as coisas. Eu acho que eu gosto de contar porque sempre eu tenho, principalmente para quem é muito crítico. Eu gosto de gente chata para contar como é que funciona o meu negócio. Ou como é que funcionam as minhas ideias. Porque sempre tem aquele cara que ele é o chatão, aquele estraga prazeres. Esses são os caras que eu gosto de contar as minhas ideias. Porque é aquele cara que na hora vai criticar. E às vezes ele critica coisas que não fazem sentido, mas muitas vezes eles encontram um problema na minha ideia que eu não tinha me dado conta. Então, quanto mais chato for o cara, você chato aí, quer conhecer como funciona o meu negócio? Vou te contar. Eu quero que você me dê consultoria gratuita. Então, os meus amigos mais chatos são aqueles que eu mais conto. Entendeu? Porque é consultoria gratuita, entendeu? Então, o cara, ele tá louco para achar um problema no meu método. Então, eu gosto de contar. E eu acho que mais importante do que a ideia sempre é a execução. Né? A Apple não inventou o celular. Não inventou o tablet. Eles são melhores executores.
né? Sei lá, agora a Volkswagen é o maior vendedor, o Toyota é o maior vendedor de carro do mundo, não inventou o carro. Eles são os melhores executores nisso. Então, acho que tem uma diferença entre ideia e execução. Então, se você tem que estar mais preocupado com a execução do que com a ideia. Então, a gente foca muito ali na EQI e na execução. Então, a gente pensa, poxa, a gente pode não ser o inventor das coisas, né? Mas quando a gente nota que alguma coisa é muito bem feita, ou aquilo ali é o futuro, mesmo que a gente seja o segundo a implantar, o terceiro a implantar, a gente tem certeza que a gente vai buscar, porque a gente é muito chato na execução. Então eu não me importo de contar as coisas para os outros. Pô, muito legal isso que você está trazendo, porque é uma verdade que a gente também segue. Né? Então, assim, a gente não inventa roda, né? A maioria das coisas estão aí. Acho que as pessoas são capazes de entender e tentar melhorar para aquele público que ela está tentando oferecer, por alguma proximidade com aquilo que ela já viveu. Né? Então, é muito bacana de ver isso porque está em relação à cultura, né? Se você pega hoje a EQI, aí, nos seus 800 assessores, né? Tem mais de 600 que foram formados dentro de casa. Exatamente. Então, isso é algo que chama muito atenção no que se refere à execução. Como é que você consegue desenvolver um treinamento tão eficaz para que a sua equipe consiga executar com clareza o objetivo, que é, no final do dia, trazer o melhor para o cliente, que é trazer uma rentabilidade adequada para o perfil de cada um dos colaboradores. Né? Então, conta aqui para nós como é que você treina essa turma aí, porque sair em 10 anos de 20 pessoas, que você mesmo comentou, que são essas principais primeiras pessoas que fizeram isso acontecer, para um time de 1.500, a maioria treinado dentro de casa, cara, é uma loucura. Eu acho que o segredo, assim, tem uma coisa que eu aprendi lá atrás, que é o seguinte, ó. Se você não explicar antes de qualquer coisa que você for ensinar para alguém, você não ensinar para ela o porquê que ela precisa aprender aquilo, ou porquê que as coisas são feitas daquele jeito, a pessoa não absorve. Ela não se dá nem o trabalho de aprender. Porque não sei se você se lembra, e quase todo mundo, isso é meio que uma piada até, né? Por exemplo, todo mundo pensa, para que entender a fórmula de Bhaskara? Por que os caras dão aula de fórmula de Bhaskara? Se o professor começasse ensinando o motivo pelo qual alguém aprende a fórmula de Bhaskara, talvez a pessoa pense, é para isso que tem que aprender? Olha onde é que é utilizar. Pessoal, vamos aprender sobre a fórmula de Bhaskara. Ela é usada aqui, 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 aqui. Se você for engenheiro, é aqui. Se você for financista, é aqui. Se você for jornalista, é aqui. Daí a pessoa diz, eu quero muito aprender a fórmula de Bhaskara. Agora eles ensinam a fórmula de Bhaskara e não dizem nem para quê. Aí ninguém quer aprender. Então, lá na EQI é o seguinte, ó, turma, esse aqui, você tem que tirar esse copo daqui e você tem que botar esse copo aqui. Por quê? Porque se o copo estiver aqui, a gente pode esbarrar. Então, dá todo o porquê. Daí a pessoa diz, óbvio, eu preciso muito aprender isso. Daí a pessoa quer aprender. E daí ela tem vontade de aprender. Porque quando você olha, você chega em alguma casa nova, por exemplo, a gente chegou aqui no estúdio. Por que aquela câmera tá ali? Eu não quero botar ali, eu quero botar ali a câmera. Mas daí o Alisson ali, ele vai dizer, não, essa câmera precisa estar nesse ângulo, porque nesse ângulo captura a pessoa melhor aqui, etc e tal. Daí vai ter esse ângulo correto e tem a luz está em cima da cabeça. Aí o recorte da luz. Daí eu quero, entendeu? Daí o cara quer saber. Então a gente sempre começa pelo porquê. E quem quiser entender mais sobre isso, tem um livro do Simon Sinek que se chama Comece pelo Porquê. Cara, que loucura, né? Então parem tudo aí, gente. Olha o que vocês acabaram de presenciar aqui, né? Um dos maiores empresários do Brasil contando com o que ele fez para ter sucesso. É realmente sensacional. As pessoas que estão ouvindo aí, eu acho que volta o vídeo ali, pega o caderninho, né? Vai anotando. É um mega de um segredo. Não, cara, não tem segredo nenhum. Cara, explica para as pessoas por que elas estão fazendo aquilo, entendeu? Só isso. É sensacional, cara. Muito legal mesmo. E eu espero um dia poder alcançar isso que vocês já alcançaram, né? Propagar esse conhecimento na equipe e nos clientes, proporcionando qualidade. É um lance de paciência, sabia? Porque você imagina que como é que a gente foi crescendo, né? As pessoas olham às vezes e, puxa, caramba, vocês estão com 1.000 e caramba funcionários, né? Como é que faz isso, né? Bom, a gente começou com 4 pessoas, no ano seguinte nós éramos 8. Daí no ano seguinte 16. Daí no ano seguinte, 32.
Daí no ano seguinte, 64. No ano seguinte, 128. No ano seguinte, 256. No ano seguinte, 512. No ano seguinte, 1000. A gente foi dobrando todos os anos o tamanho da empresa. E, pô, daí tu pensa, puxa, mas de 500 para 1000 nossa, é muito difícil. Não, o difícil é de 20 para 40. Exatamente. De 20 para 40 é mais difícil do que de 500 para 1000. Exatamente. É a arrebentação. Entendeu? Tá passando a Exatamente. arrebentação para os surfistas, né? Então, você tá passando a arrebentação, ali está com 20. Que é ali tu tá começando a formar a massa crítica. Hoje a pessoa entra lá na EQI, tem 1000 pessoas. O cara que entra, ele olha 1000 pessoas se comportando do jeito A, o cara, ele não tem muito o que fazer, ele é obrigado a ir é obrigado a ir com a maré, né? Quando você tem menos gente e não tá todo mundo se comportando tão igualzinho ainda, o ente que chega, o 21, ele é 5% do time. Então ele muda a dinâmica. Muito. Agora, quando tem 1000 e entra 2, o cara é 0,002% da empresa. O cara não muda a dinâmica. Então, do 20 pro 21 é difícil. Tu tem que estar com os 20, tu tem que dar muita atenção para aqueles 20 continuarem se comportando do jeito que precisa. Muito legal. Eu assim, fico aqui, né, babando nessas histórias, porque é algo que chama muita atenção, né, pra gente estar com uma pessoa aqui que realmente fez acontecer, né? E se você pegar aqui desde o começo que a gente está conversando, é algo bem claro de você entender essa jornada do processo, né? De ter curiosidade, ir atrás da informação, querer oferecer isso para as pessoas, para gerar conhecimento e isso gerar confiança, você ser transparente para as pessoas que estão vindo para o teu time para entender qual que é o propósito, e isso é algo que vira uma manada. É uma força surreal que vai mover mais de 30 bilhões aí sobre gestão e rumo a 100, é um tri. Que Deus te ouça. E o céu é o limite, né? Como essa é a cultura da empresa. É isso aí. Muito legal. Juliano, entrando aí na tua trajetória, nessa tua expertise gigante como empresário, o que você olha para esses aprendizados todos e fala, cara, a EQI deu certo, tem muitos diferenciais, mas essa decisão, essa cartada, esse momento foi estratégico pra gente. Não, eu acho que foi o dia que eu abandonei uma linha de negócios da empresa, que ela era muito lucrativa por unidade. Vou falar aqui em termos que vai caber para quase todas as empresas, tá? Mas era uma linha que era muito lucrativa por unidade, mas ela não era escalável. Ou seja, eu ganhava bastante dinheiro, a gente trabalhava só com renda variável, então era só com investimento em ações, que era o único investimento que a lei nos permitia na época, e a gente já estava meio que acostumado com aquilo, né? Então, a lei mudou, a gente ainda passou 1 ano e tanto ainda trabalhando só com ações. E quando você cuida de investimento em ações, você ganha muito dinheiro em cima do mesmo cliente, porque o cliente acaba sendo um pouco mais jogador, né, e deixando mais corretagem para a gente. Só que isso não era tão escalável, você não conseguia atender tão bem os clientes. E como esses clientes jogavam muito, né, porque normalmente o cliente que opera a bolsa, ele nem aceita muito assessoria, ele meio que ali está jogando ali, né? A gente não conseguia atender muita gente, não conseguia escalar. E aí a gente virou o jogo por um negócio que tem muito menos rentabilidade, mas é muito mais escalável, que é lidar com renda fixa, né? Lidar com investimento em renda fixa. Então, se eu tinha um cliente que gostava de investir em ações e ele tinha 50 mil reais comigo investir em ações, quando a gente começou a trabalhar com renda fixa, tu passa a ter clientes que têm 10 milhões de reais por você, 5 milhões de reais. Você ganha bem menos, só que em cima de muito mais dinheiro. Só que você tem que pivotar toda a empresa, né? Então, ali foi um momento muito importante, porque ali, quando a gente decidiu que a gente queria um modelo de negócio mais previsível e que fosse mais escalável, foi aí que a gente foi atrás da internet. Porque a gente notou que para fazer um negócio desse tamanho, a gente precisava atingir muito mais público. E para atingir muito mais público, ou a gente mudava para Curitiba ou São Paulo, ou a gente atingia Curitiba e São Paulo pela internet. E foi o que a gente fez.
E mudou muito a relação, agora falando de pessoa física, né? Desse surgimento, dessa força da internet até agora com os investimentos. A gente tem aí os bancos digitais que levaram investimentos para a mão de todo mundo, que mudaram como todo mundo pensa. Como é que foi esse caminho, mas também o que vem pela frente, né? Porque a gente tem, embora seja um país super digital em termos de celular, muitos, né, de acesso a telefone, que tem ali acesso ao bankline, também é um país com um grande número de desbancarizados, né? Teve duas coisas bem interessantes, né? Número um, que a gente entrou disruptando esse mercado. A gente, junto com a XP Investimentos, etc e tal. Quando a gente começou, em 2014, 3% do dinheiro estava fora dos 5 grandes bancos. Então, os 5 maiores bancos do Brasil, eles tinham 97% do dinheiro. E a gente tinha 3. Todo o resto do mercado de independentes. Todo mundo que não eram os 5 bancões que vocês aí conhecem. Hoje, depois de toda essa mudança maluca que aconteceu, a gente tem 30. E os 5 bancões têm 70. Então, assim, eles ainda têm... Você pensa todo mundo que não são os 5 maiores bancos mais conhecidos, tem só 30%. Então, assim, tem umas 1.000 empresas... mais de 1.000, umas 2.000 empresas que tem 30% do mercado e 5 que tem 70% do mercado. Então você vê que, vai longe isso ainda, tá? Vai bem longe esse negócio, ainda tem muita coisa para acontecer, né? Obviamente agora os bancões, eles reagiram. Eles estão com aplicativos melhores, eles estão com atendimento melhor. Ainda não é o que a gente consegue fornecer para eles, ainda não é o que as plataformas digitais conseguem, o que os novos bancos conseguem, os bancos digitais. Mas eles já estão bem na frente, né? E o Brasil passou a ser um país bem bancarizado depois do Pix. O Pix foi uma coisa impressionante. Teve 2 movimentos. Um foi o Pix e o outro foi a pandemia. Porque para a turminha receber os R$600 lá, todo mundo teve que fazer uma continha digital. Então todo mundo passou a ter uma continha digital ou num banco digital que ele cadastrasse, que ele escolhesse, ou passou a ter uma continha na Caixa. Então os brasileiros ficaram num nível de bancarização bem alta depois da pandemia. Se tem algum legado bom da pandemia, se tiver, né, foi esse. E EQI, isso remonta lá o teu passado também de começar no YouTube para ensinar. Como é que surgiu essa ideia, Juliano, e também desse nome, né? Eu quero investir, virou EQI. É que na época do marketing, né, que eu fui estudar marketing, eu descobri que para você fazer o SEO é você otimizar o teu site para a ferramenta de busca encontrar ele na internet, né? Na época, hoje em dia não funciona mais, isso é tecnologia de 10 anos atrás. Mas há 10 anos atrás, um dos hacks que você fazia para enganar o Google era você botar a palavra que você queria que fosse procurada dentro do teu nome. Então eu tinha que botar dentro do meu nome na URL ou investir ou investimentos. E daí eu comecei a pesquisar o que as pessoas pesquisavam no Google quando elas queriam entender de investimentos. As 2 principais pesquisas eram como investir e eu quero investir. O como investir eu tentei registrar, que era o mais pesquisado. Mas o como investir já estava registrado pela Anbima. E o eu quero investir, não. Daí eu escolhi desta maneira, de uma maneira super prática, escolhi o nome da empresa. E daí o nome do blog era www.euqueroinvestir.com. E daí, como o nome era muito varejo, muito grande, quando a gente começou a querer atender clientes maiores, mais sofisticados, as pessoas diziam que o nome era muito feio, né? Eu quero investir, soava muito varejão, assim, né? E daí a gente mudou, tá bom, então não é mais eu quero investir, então agora é EQI, pronto, vambora, ficou 3 letrinhas, aí 3 letrinhas é sexy, né? É moderno. Moderno. Daí a gente mudou pra EQI. E não remonta, né? Se você não sabe dessa história, você não conecta EQI com eu quero investir. Exatamente. Não, é muito engraçado, né? Vocês ainda foram muito criativos, né? No final do dia, de como montar o nome da empresa. E nós que colocamos o nome do sobrenome nosso. Então, é uma falta de criatividade da nossa parte. Mas é um nome forte, né? E daí, quando a gente entra agora no mercado financeiro, você se depara com o quê? Com bull market e bear market. Então, a gente tem mais um desafio aí para enfrentar e vamos fazer acontecer para que esse nome fique mesmo no bear market, né? Nós estamos aqui para não deixar as empresas entrar no bear market. Eu acho que é por aí, né? Mas... Deixa eu contar uma história muito boa sobre o EQI, né? Daí a gente queria deixar de ser eu quero investir, a gente queria virar outra coisa, a gente não sabia o que a gente ia virar. Daí, é aquelas coisas que a gente faz, né?
Eu pensei, cara, então agora preciso inventar um nome, né? Eu falei, pô, mas a gente só tem engenheiro aqui, né, cara, na empresa. Nós somos uma empresa de engenheiro, né? Mais da metade é engenheiro. Aí, mas cara, a gente, nossa, só vai sair coisa feia daqui, cara. Dessa vez vamos fazer um investimento numa consultoria de branding e de marketing. Aí os caras mandaram um monte de sugestão de nomes. A gente odiou todos. Todos. Aí um dia nós, entre os sócios, a gente se juntou numa sala, cara, esses nomes são todos horrorosos que a consultoria ofereceu. Vamos nós definir um nome. A gente só faz eles fazerem o design lá e o tom de voz e tal. O resto a gente vai fazer nós mesmos. E aí saiu o nome. Se juntamos entre os sócios e aí não saiu nada. Umas 3 horas debatendo sem sair nada. Até que escrevemos no quadro assim. E daí o sócio escreveu eu quero investir e ele escreveu E maiúsculo eu. Daí que ele botou o Q maiúsculo, quero, e o investir maiúsculo. Daí alguém olhou com o nome meio borrado lá e falou, cara, mas daí o E, que acho que ficou legal. E foi embora. Ou seja, gastamos um monte de dinheiro com consultoria de marketing e não deu nada. Nada contra as consultorias de marketing. Nada contra a consultoria de marketing. Mas quando você está inserido no dia a dia, e criação de nome é sempre assim, né? É um negócio que vem e parece que é perfeito. Eu acho que o erro da consultoria na época foi que eles fizeram uma imersão muito fraca na nossa empresa. Eles tinham que ter feito uma imersão maior. E na época esse mercado de investimentos não era tão conhecido, então eles não entendiam disso de direito, daí os nomes saíram meio fracos. Mas tudo bem. No final deu certo. Deu muito certo. Só certo. quer crescer. Ricardo, a gente fala aqui, né, no nosso podcast de abrir a caixa preta dos negócios, né? O Juliano deu uma dica aqui que é sensacional. Não tenha segredos. Mostre o que você tem, fale das suas falhas ou dos seus acertos. E eu queria voltar para a trajetória empreendedora aí do Juliano. Principal erro ou deslize aí na vida empreendedora como um todo, não só na EQI. O que você traz de aprendizado mesmo pra gente, pra quem tá nos ouvindo? Eu errei bastante. Se tem um cara que errou nessa vida, fui eu. Assim, a gente comprou muitos negócios, assim, nessa ideia de verticalizar os negócios, né? A gente comprou sociedades em muitas empresas. E aí uma coisa que a gente descobriu é que a gente não é muito bom em ser sócio de empresas, porque a gente não consegue colocar o nosso ritmo nas empresas que a gente compra normalmente. Ou a gente compra tudo e traz para dentro, mas quando a gente só tem participação, a maior parte das vezes não funcionou, né? Então a gente fez algumas aquisições que não eram tão ligadas ao nosso core business, né? A gente comprou algumas empresas que a gente queria, que eram fornecedores nossos. Então, toda vez que a gente comprou um fornecedor e não uma linha de negócios, não funcionou, né? E principalmente, ou a maior parte não funcionou, mas principalmente quando a gente não colocou um sócio lá dentro. Então, hoje, quando a gente quer ter sociedade com alguém, uma das coisas que a gente sempre pede é, ok, quer virar meu sócio? Quero. Eu preciso botar um sócio aí dentro, porque senão não funciona. Né? Porque a gente tem um jeito tão específico de trabalhar que quando a gente não bota alguém nosso dentro da empresa, as coisas não encaixam bem. Então, não errei uma nem duas, eu errei bastante e eu errei todas as vezes que eu tentei fazer negócios grandes. Então, hoje em dia, a gente só faz coisa pequena. Então, faz só negocinho pequeno e depois escala o negócio. Coisa grande a gente não compra mais. Então, não sei comprar coisa grande. Não aprendi ainda. Quem sabe um dia eu aprendo a fazer. Depende sempre da perspectiva do outro lado da mesa, né? Às vezes o que é grande para um é pequeno para outro, mas entendo que você é bem curioso, né? Foi, acho que um dos motivos que te trouxe até aqui. E com certeza é errando que se acerta. Então, isso. Teve que errar para acertar e entender o melhor modo. Esse é o negócio, não ter medo de errar, né? Não pode ter medo. O empresário não pode ter medo de errar. Né? Tem que fazer. Então, errei, agora nunca mais vou fazer. Não, vou fazer igual. Vamos embora. Fearless. Vou tentar, mas pelo menos eu vou errar diferente. Né? Vamos errar de outro jeito. Aprender, né? Vou errar e vou ser rápido. É isso, vamos errar rápido. Vamos errar rápido e mudar. Né? Mas eu noto muitos dos meus clientes, tá? Tem um negócio muito legal de você cuidar de dinheiro dos outros, é que tu tá o tempo todo falando com um monte de empresário.
E aí tu consegue aprender não só com os teus erros, mas com os erros dos outros também, né? Então, muitas vezes eu vejo o cidadão tem, sei lá, uma indústria qualquer aí, grande. O cara tem uma indústria grande, bem legal, né? Aí o cara tem uma indústria grande, o cara é admirado pelaquela indústria, o cara ganha bastante dinheiro com aquela indústria. Daí daqui a pouco ele diz assim, ó, cara, então, eu tô com essa grana aqui, cara, eu vou montar uma construtora. Construtora? É. O que tu entende de construtora? Nada. Mas tem um monte de gente que é ganhando dinheiro e construir é muito legal. Eu digo, pô, tu acha que construir é legal por causa de quem? Não, por causa do fulano, por causa do fulano, por causa do fulano. Cara, esses fulanos aí sempre falam, cara, o ciclano tem uma indústria, cara, como é legal a indústria, cara. Né? Então, pô, a grama do vizinho é sempre mais verde, cara. Ô, vem cá, tu é dono da borracharia, né? Falar num termo mais simples aqui. E aí teu sonho é montar uma padaria. Mas, cara, tu só entende de pneu, cara. Porque tu não entende nada de pão, amigo. Dá o double down naquilo que tu sabe, entendeu? Bota mais dinheiro, dobra a tua borracharia, cria mais uma borracharia, cria uma terceira unidade, uma quarta unidade, uma quinta unidade, uma 10ª unidade. Mas, cara, não monta um restaurante. Tu não entende nada de restaurante. As pessoas adoram montar, os empresários, meus clientes. O cara adora montar restaurante para quebrar. Adora montar loja para esposa. Não, vou montar uma lojinha para minha esposa. Tua esposa não sabe. Tua esposa sabe se vestir, ela é muito bonita, parabéns. E ela se veste muito bem. Mas não monta uma loja para ela. Ela não sabe ser empresária. Ela sabe escolher roupa. Ela vai consumir todo o estoque. Né? Não monta padaria, não monta cafeteria, não monta... Cara, você é industrial, amigo. Continua no teu business, que aquilo que tu é bom, aquilo que te fez ficar rico, né? E foi uma das razões do nosso sucesso. A gente foi indo e voltando o mesmo dinheiro no mesmo lugar o tempo todo. Porque por que vocês não montam? Ou vira sócio nosso aqui no negócio. Cara, eu não entendo nada do teu negócio. Eu entendo disso aqui. E é aqui que eu vou botar todo o meu dinheiro. Então, acho que esse é um erro grande que as pessoas cometem. É que aquela outro ditado do mercado financeiro, né? Rentabilidade do passado não significa rentabilidade futura. Não. Porque o outro tá tendo sucesso no segmento, não significa que eu vou entrar lá e vou ter tanto quanto ele. Eu preciso, no mínimo, ter conhecimento ou buscar quem tem, ter estrutura, ter volume para conseguir ter a rentabilidade. Às vezes as pessoas não enxergam, né? E outra, ele tem aquela rentabilidade porque tem aquela experiência. O cara tá há 20 anos fazendo isso. A gente estava num almoço agora, eu e o Casagrande aqui, meu sócio, a gente estava num almoço agora que a gente estava conversando com um empresário aqui da cidade, que ele sabe fazer uma coisa que a gente não sabe, e a gente estava procurando se associar com ele. Ele faz isso há 20 anos. Né? Eu posso começar a aprender, mas até eu fazer o catch-up com o cara, vai levar... Pô, se eu for muito bom, eu vou levar uns 15 anos para ficar parecido com ele. Né? Mas se eu for pior do que ele, eu vou levar uns 25 para ficar igual a ele. Pô, quem sabe eu não me associo com ele, entendeu? Porque não é o meu business. Né? Então, cara, vamos tentar se associar com alguém que sabe fazer. E esse é o que a gente busca, né? Sempre deveria ser, né? Não é feio e nem errado a gente buscar pessoas melhores que nós, claro, que são referências para nos alavancarem. Eu mesmo, né, tenho a sorte aqui de ter meu pai como meu mentor, onde sem dúvida em 8 anos de empresa ele me acelerou por 15, 20, 30 sozinhos. Então é um prazer muito, deveria ser, né, para todos também, um prazer muito grande poder ter mentores, pessoas que são referência. A EQI é uma delas para centenas de assessores de investimento. Isso é uma das coisas que me deixa muito feliz. Mas agora eu tenho uma pergunta. Como é que é trabalhar entre pai e filho? Isso é uma pergunta que as pessoas... Fazer negócio em família. Né? A maior parte dos negócios aí tem muita... Ou o negócio em família ou dá muito certo ou dá muito errado, né? Como é que vocês deram certo fazendo negócio em família? Cara, eu costumo dizer aqui que eu tive meu pai um pouco distante, né, na minha infância ali, porque como ele era um executivo de mercado, ele sempre viajou o mundo reportando essas empresas e teve uma carreira solo, mas eu sempre admirei ele no que ele fazia, né? E a gente teve a oportunidade de se unir prestando serviço para uma empresa que estava à beira da falência. Então foi ajudando uma empresa que a gente nasceu.
Mas eu acho que o maior desafio é a gente conseguir separar o assunto de dentro de casa para a empresa, né? No almoço ou no jantar ali, a gente entra no assunto e logo a minha mãe já fala, ó, trabalho aqui dentro não. Então acho que é um dos segredos, a gente tentar deixar da porta para fora. O segundo é o respeito, acho que o mútuo, né? Um pelo outro e sempre pensar em prol da empresa e definir muito bem os seus papéis. A Urso, eu sempre coloco no meu discurso que começou com 2 pessoas. Uma sabendo fazer e outra tentando vender. Então, a partir do momento que a gente conseguiu definir qual era o papel de cada um, a gente consegue se cobrar de uma maneira saudável, do tipo, ó, o faturamento tá caindo, você precisa vender mais, né? Ele para mim, eu para ele, no tipo, ó, o cliente tá esperando um retorno, você tem que marcar uma reunião de feedback, de uma maneira muito saudável, com muito respeito, né? Sem nunca ninguém se ofender. Assim, eu fico feliz de ter começado com o Ricardo, né? Na minha nova profissão, né? De empreendedor, carreira solo, né? E fico muito feliz. Agora, por outro lado, eu não sei tudo, eu não sou... Porque nossa empresa tem muitos jovens, né? Então, todo dia eu aprendo com o desafio dos jovens. Legal. Perguntando e fazendo isso, fazendo aquilo, né? E eu acho que é isso que deu certo, né, Augusto? Eu tenho paciência, escuto, né? E aprendo muito com meu filho, com toda a equipe. E graças a Deus... E você sabe que é engraçado assim, né? O meu pai, ele vai pela via do cabelo branco, né? Sim. E eu vou pela via do filho, que é o cara que precisa ter a confiança do pai, que ele tem que assumir a sucessão, que ele precisa se provar pro pai. Então a Ursa acaba sendo o pilar ali pros dois, pro pai ter a segurança no filho, para o filho conseguir conquistar a segurança no pai. Então ele faz o trabalho ali com o pai e eu faço o trabalho com o filho. A maioria dos nossos clientes são familiares, né? Então sim, claro. É constituído dessa maneira. E quando você olha as estatísticas de sucessão familiar, é assustador. Então você tem que colocar a realidade. Pô, 70% das empresas morrem na primeira sucessão, 80% na segunda, 90% na terceira, 95% na quarta. A chance de suceder uma empresa é altíssima de dar errado. Então, assim, a gente tenta trazer essa realidade. Na maioria dos casos, o que a gente percebe, né? Você pega um empresário aí, bem-sucedido, que constitui a empresa através do Plano Real, que está há 30 anos, que trouxe estabilidade econômica para ele, né? Mas ele tem 100 milhões de PL, 20 milhões ele tem uma casa, um carro, dinheiro no banco, alguns milhões ali separado já na pessoa física, mas 80 milhões é a empresa. Se ele não gerir muito bem isso, se ele não conseguir fazer a sucessão ou a venda, vai quebrar e isso pode, né, afetar o patrimônio que ele construiu. Até porque o que sustenta o custo da família normalmente é a empresa. E o patrimônio pessoal dele não é suficiente para manter aquele custo da família. Né? Então a empresa é a parte mais importante para a sucessão. Que foi aquilo que a gente comentou, né? Separar as coisas e manter... conseguir viver com aquilo. Exatamente. Essa diversificação de papéis e diversificação de perfil é muito importante para conquistar a confiança do cliente, né? E a Urso Consultoria, com esses 2 papéis, consegue fazer isso muito bem. Por isso que é importante, né? Quem está nos ouvindo, quem tem uma empresa, quem tem um negócio, estar aberto a se associar com experts para fazer o negócio acontecer, para fazer dar certo. Eu quero conversar a tarde inteira e amanhã também o dia inteiro com vocês, gente, aprendendo mais e a conversa está muito boa. Mas eu quero pedir dicas agora. Eu sou empresário, o Juliano citou, né? Eu sou o dono da borracharia e quero diversificar meus investimentos para ter mais rentabilidade. Que caminho, Antônio, que caminho, Ricardo e Juliano, eu sigo? Como faço? É o nosso... Caramba, sim, para crescer você, isso eu falo o tempo para os meus clientes, amigos, principalmente para o que das empresas no Brasil são presas, né? É o empresarial. Ele é um super advogado, ele é um super, né? Normalmente é uma presa. Ou então é aquela presa, 2 assistentes, 3 assistentes, aquele empreendedor que ele, né? Eu já fui esse empreendedor. Eu era
advisor financeiro das pessoas. E aí eu comecei a ter 3 clientes, 4 clientes, 5 clientes, 300 clientes. Pensei o seguinte, caramba, tô bem. Daquele mesmo jeito, né? Tava lá com os 300 clientes, eu ia selecionar só os... Eu ia estar lá sozinho, atendendo os mesmos clientes. E aí, um dia eu tive a bendição de crescer. E aí, para crescer, andar para trás. E é uma loucura. E pouca gente gosta nisso. Mas por que tem que ir para depois crescer? Porque eu atendi os meus 300. Seguinte, puxa, eu queria ter mais clientes. Cliente para trás. O tempo que eu vou atrás de clientes, eu vou atender cliente. 3 meninos aqui, o que eu faço? E o simples tempo ensinando o que eles fazem, eu fazia, eu 2 horas para atender meus clientes. Menos clientes. E eu tive meus clientes para eles atenderem. Passei eu a ganhar menos. Só dar aos clientes para eles cuidarem. Tem uns 2 anos ganhando isso. Mas treinei esses 3 caras trabalhando para mim. Quando eles chegaram num certo tamanho, vocês vão ir mais um passo para frente. Ensinei eles a fazer o que eu fiz. E aí é isso que a gente vai fazendo, né? Fazendo as pessoas serem pequenos empresários. Então, você quer expandir, pegue aquilo, faz um grande problema e ensine para alguém. Vai perder tempo. Porque você vai estar no teu tempo e você vive do teu tempo quando tu é um empresário. E elas vão embora. Pegar o conhecimento do teu para elas, vão virar teus concorrentes. Vai acontecer. Tem uns 20% que fazer isso, né? Ou talvez uns 30% que faça isso. Mas os outros 70% vão ficar contigo, os outros 70% vão ser gratos e vão te ajudar a crescer esse negócio. E eles ajudando a crescer o teu negócio, dê um pedaço do negócio para eles. Remunere eles bem, porque eles estão te ajudando a crescer. Então esse é um caminho sem fim que você vai girando essa rodinha em loopings cada vez maiores e você vai conseguir crescer o seu negócio. Então ensine alguém a fazer o que você já faz. Cara, muito legal, né? Eu acho que um comentário aqui que eu queria deixar de reflexão em linha com o que o Juliano Custódio está comentando é que a gente, né, deve buscar pessoas qualificadas para nos assessorar naquilo que a gente não sabe fazer. Então, você que tem um recurso que guardou, né, através do seu suor aí do trabalho por muitos anos, você tem que buscar uma pessoa qualificada para te dar um atendimento conforme o teu perfil, né, que ele faça um trabalho honesto com você, e não que ele trabalhe apenas para ter remuneração e ter receita sobre o capital. É que conforme a gente vem acompanhando, né, em matérias aí que foram recentes de empresas sendo processadas, né, por frajutar literalmente o perfil de investidor, colocando aquele investidor em perfil arriscado, alocando dinheiro no local que ele não deveria estar. Então, esse é um trabalho que a gente, né, EQI/Urso, faz com muita honestidade e clareza para que você nunca se sinta lesado. Você pode ter certeza que a gente vai cuidar do teu patrimônio, da tua família, para que você possa perpetuar isso por muitas gerações. Gente, obrigada. Que baita conversa. Eu que agradeço, foi demais. Foi mesmo. A gente agradece muito o tempo do Juliano Custódio, da Milena, todo esse projeto aí maravilhoso. Hoje esse podcast foi longo, mas acho que valeu cada centavo. Claro, pô. Nem passou rápido aí, nem parece que a gente tá 1 hora falando. Não, eu acho que foi curto demais, Ricardo. E quem quiser nos conhecer, a EQI tem 11 unidades no Brasil, temos aqui em Curitiba. Vocês estão mais do que convidados, tem uma sede maravilhosa lá na Praia Brava, no shopping, né? Praia Brava Mall. Então, por favor, nos contacte, será um prazer aí poder contar um pouco melhor e projetar para vocês a alocação do recurso. Você aí em Curitiba, já sabe, procure a Urso, nosso representante aqui em Curitiba. Quer saber de investimentos em Curitiba, procure a Urso. E quem quiser aí ouvir mais
umas conversas mole minha aí, me siga lá no Instagram, Juliano A Custódio, que eu tô sempre aí contando um pouquinho das minhas histórias. Vale muito a pena, viu, pessoal? É uma troca bem transparente. Coloca uma pimentinha em alguns assuntos, isso aí. né? Quando tá aí fervulhando, mas eu acho que é para reflexão. É isso aí. Acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho fora da caixa. E a gente já vai fechar a agenda aqui para mais conversas boas como essa. Bora lá. Mas você acompanha o podcast Gestão Sem Mistério no site, nas redes sociais, no YouTube, no Spotify do Gas Conecta, @GasConecta em todas as redes sociais. Gente, muito obrigada. Vamos juntos e até a próxima. Obrigado, pessoal.